Imunidade dos templos de qualquer culto. Cuidado! A imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição, não é mais dos templos de qualquer culto, não. A imunidade mudou, senhoras e senhores. A imunidade do 150, inciso 6, a linha B da Constituição, mudou. A imunidade do 150, inciso 6, a linha B da Constituição, foi alterada pela reforma tributária e não é mais dos templos religiosos. Agora, essa imunidade abrange as entidades religiosas, os templos de qualquer culto e as suas organizações assistenciais e beneficentes. É isso mesmo, a imunidade que já era interpretada de forma superextensiva, agora está ainda mais ampla. Mas por que essa imunidade ela é cada dia mais ampliada? Porque a nossa Constituição ela prevê um Estado laico. A nossa Constituição prevê um Estado brasileiro que garanta a todo cidadão o direito de professar livremente a sua fé. Todo cidadão tem o direito de professar livremente a sua fé. E essa é a lógica do sistema tributário brasileiro. Garantir que o cidadão professe o seu direito à fé, que está no artigo 5º. Lembre-se, o artigo 150 está para o direito tributário, como o artigo 5º está para o direito constitucional, garantindo a todos o acesso ao mínimo existencial, garantindo a todos o acesso à dignidade da pessoa humana. E ter uma religião e professar essa religião é, sem sombra de dúvidas, o acesso à dignidade da pessoa humana. Então, senhoras e senhores, prestem bastante atenção no que eu vou te falar. Agora, a imunidade não é só do templo, é da entidade religiosa como um todo. Então, os templos e as entidades religiosas serão imunes aos impostos sobre patrimônio, sobre renda e sobre serviços. Lembrem-se, a imunidade não se aplica às taxas. Então, os templos têm que pagar taxas. Os templos têm que pagar taxas, têm que pagar contribuições de melhoria, têm que pagar contribuições sociais. As imunidades somente abrangem impostos. Impostos sobre patrimônio, impostos sobre renda e impostos sobre serviços, ok? A imunidade abrange impostos. Então o templo não vai ter que pagar imposto. A entidade religiosa não vai ter que pagar imposto. Mas, Gabriel, qual a diferença? É porque, gente, muitas vezes a entidade religiosa ela não tem um templo propriamente dito. Ela não tem um local de culto propriamente dito que possa ser enquadrado como um templo. Às vezes é uma instituição muito nova ou que prega algo diferente que efetivamente não precisa de um templo, mas de uma sala, de um ambiente aberto, ou seja, um local em que possa ser professada aquela fé que não necessariamente se enquadra no conceito de templo. A entidade religiosa tem que ser imune, independentemente da existência ou não do local de culto, independentemente da existência ou não desse templo formal, tá bom? Agora, preste atenção. Trata-se de uma imunidade que é uma norma constitucional de eficácia plena. Para que o templo seja imune, não tem que preencher nenhum requisito, basta que ele exista. Para que a entidade seja imune, basta que ela exista. Se ela existe, ela é imune. Então, eu fui lá, constituí, no cartório de registro civil de pessoa jurídica, tenho lá o CNPJ do templo, a partir desse momento ele é imune, a partir desse momento o templo efetivamente vai ter todo o benefício da imunidade tributária. Todo o benefício da imunidade tributária vai ser dado a partir desse momento. Beleza, galera? Tá tranquilo? Tá fácil? Posso confiar em vocês? Maravilha, maravilha. Então preste bastante atenção. O templo de qualquer culto é imune. A entidade religiosa é imune. Então, constitui um templo, não paga imposto sobre patrimônio, renda e serviços. E a imunidade tributária foi estendida pela reforma tributária às entidades beneficentes
relacionadas com o templo. E aqui você tem que tomar muito cuidado, porque a entidade beneficente relacionada com o templo, ela passa a ser imune automaticamente. Por que eu estou chamando a atenção disso? A entidade beneficente que não esteja relacionada com o templo, ela vai ter imunidade tributária do 150, inciso 6, a linha C. E na linha C nós temos uma norma constitucional de eficácia limitada, que tem que ser preenchidos os requisitos do artigo 14 do CTN para que essa entidade seja imune. Enquanto na linha B não. Na linha B, na imunidade do templo, eu não tenho isso. Na linha B da imunidade do templo, basta que o templo exista. O templo existindo já é o suficiente, senhoras e senhores. O templo existindo já é o suficiente para que ele seja imune, para que a entidade beneficente ligada a ele seja imune. Então, muito cuidado com isso. A entidade beneficente, ela tem imunidade da linha C, e para isso tem que preencher os requisitos do 14 do CTN, norma constitucional de eficácia limitada. Abre e leia a parte final da linha C. O templo religioso não. A entidade relacionada com o templo, ela não precisa gozar dos requisitos do artigo 14 do CTN. Ela está na linha B, que é uma norma constitucional de eficácia plena. O direito ao gozo da imunidade, ele é automático. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá? Então preste bem atenção. O templo, a entidade e a sua a entidade religiosa e a entidade beneficente ligada ao templo, a entidade religiosa, serão imunes automaticamente por ser uma norma constitucional de eficácia plena. Beleza, galera? Bom, dentro da imunidade do templo, a extensão é muito grande, né? O cemitério ele é imune, se for uma extensão do sentimento religioso sem finalidade de lucro, e aí não precisa ser extensão física, pode ser uma extensão meramente religiosa, não precisa ser a continuidade do local do culto, entendeu? Não há necessidade de ser a continuidade do local do culto. Também vai ser imune o imóvel que pertença ao templo, que esteja alugado ou particular. O imóvel que pertença ao templo, que esteja alugado ou particular, ele também será imune. Ele também será imune. Preste muita atenção aqui. Aqui você vai ter a aplicação da súmula vinculante 52. Aqui a aplicação da súmula vinculante 52, ela vai existir, tá? Então, o imóvel que pertença ao templo, que esteja alugado ou particular, permanecerá imune desde que o templo reverta aquilo que ele recebe para a sua finalidade essencial. Beleza, galera? Então, muito cuidado com isso, ok? Então, o cemitério é imune, se for uma extensão do templo, e não tem a finalidade de lucro, ele pode cobrar, só não pode ter fim de lucro. A entidade religiosa, se tiver um imóvel alugando ao particular, o imóvel permanece imune, desde que a entidade reverta para a finalidade essencial, súmula vinculante 52. E além disso, é importante lembrar o seguinte, o veículo em nome do templo vai ser imune. O veículo em nome do templo vai ser imune, porque é imposto sobre patrimônio, o IPVA. Né? Não estou falando em nome do líder, estou falando em nome do templo religioso. Além disso, galera, preste bem atenção aqui. A lógica é proteger o sentimento religioso. Então, se o templo tem um imóvel onde é realizado um culto campal, também vai ser imune. Se o templo tem um imóvel de veraneio, onde os fiéis utilizam para fazer retiros espirituais, também será imune. Os dízimos não serão tributados, as doações não serão tributadas. A lógica aqui é proteger o sentimento religioso. A lógica aqui é a proteção do direito fundamental que tem o indivíduo de professar livremente a sua fé. Beleza, galera? Fácil. Tamo junto? Não há dúvidas? Maravilha, maravilha. Pessoal, dito isso, muito cuidado, porque a imunidade dos templos foi ainda mais extensa. Mas antes de fechar, eu queria lembrar que nós tivemos mais uma extensão da imunidade do templo religioso com a emenda constitucional 116. Essa extensão foi bem profunda. Por quê? Por que o imóvel permanece imune ainda que alugado ao particular? A gente sabe, súmula vinculante 52. O grande problema é que o imóvel que era
de propriedade do particular estava alugado ao templo, era fato gerador de IPTU, não é verdade? Só que a emenda constitucional 116 alterou isso. E se um imóvel é do particular e está alugado para o templo religioso, ele tem imunidade de IPTU. Ele tem imunidade de IPTU. Isso está no artigo 156, parágrafo 1º, azão da Constituição. Grifa. 156, parágrafo 1º, azão da Constituição. O imóvel ele permanecerá imune se for do particular e estiver alugado para o templo religioso. Então, no caso do templo religioso, o imóvel ele vai ser imune se for de propriedade do templo, usado pelo templo, se for de propriedade do templo, alugado ao particular, desde que revertido o aluguel para finalidade essencial, e se for de propriedade do particular e estiver alugado ao templo, por força da determinação da emenda constitucional 116. Então você percebe que a imunidade do templo religioso ela é muito, muito, muito extensiva. O objetivo de proteger a fé é muito grande na nossa Constituição.